Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pequenos Bem Cuidados, onde acolhimento e ciência sempre vão andar juntinhos. E eu sou Fernanda Nese, nutricionista infantil. E eu sou Tatiane Migliorini, médica pediatra, e o tema de hoje é a dificuldade alimentar em crianças. É um tema muito comum na nossa prática e que gera muita frustração, muitos medos e inseguranças nas famílias. Mas antes, eu quero fazer um convite para vocês seguirem as nossas redes sociais, o Pequenos Bem Cuidados lá no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Eu também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o Empório Sim, que é uma marca de alimentos saudáveis, que também, assim como nós, tem esse propósito de cuidar da saúde da sua criança e das famílias. Nós abrimos nossa caixinha no Instagram essa semana, para as pessoas enviarem as dúvidas comuns desse tema e choveu de perguntas. Uhum. É sempre um tema muito polêmico, todo mundo já passou por isso e as famílias têm muitas dúvidas. Então vamos à primeira. Fernanda, né, como Uhum. fazer meu filho experimentar novos alimentos? Aqui, ó, ela fala assim: "Não tem jeito dele experimentar". Ai, é um assunto polêmico, né? Uhum. Mas a primeira coisa, né, é que idade tem essa criança, né? Para a gente pensar em estratégias para fazer a criança experimentar. Mas o que eu sempre digo é assim, o que você não deve fazer é toda a refeição ficar lá. Experimenta um pouquinho, come mais um pouquinho, mas olha, põe só na ponta da língua. Então a criança vai criando pânico já, de tanto que a mãe quer que experimente. Então eu sempre falo assim, vamos utilizar o lúdico, né? Dependendo se é uma criança ali até os seus 7 aninhos, 8, a gente consegue utilizar o lúdico, a gente consegue fazer essa criança ir para a cozinha, né? Colocar ela para ajudar. Então, primeiro ir na feira, né? Fazer a compra, depois levar para casa, fazer as preparação. Filha, o que que você gosta? Ah, você gosta de tal coisa? Vamos fazer alguma coisa com isso aqui? Então, leva para a cozinha, ajuda a fazer. E depois, essa criança vai ter uma chance muito maior de experimentar, né. Então a gente tem que tomar cuidado com o experimenta demais, o tempo todo tá na mesa fazendo, forçando essa criança a experimentar. E a outra estratégia é a gente levar para a cozinha. Mas uma coisa bem legal também que eu gosto de falar, quando a mãe quer experimentar, é que a gente vai lá e coloca no prato da criança, sei lá, quer que a criança coma alface. Você vai lá e põe um pedação, uma folha inteira de alface. Se a criança já nem gosta daquilo, ela cria um pavor daquela folha de alface grande. Então o que que você faz? Você corta um pedaço minúsculo daquela alface. Aí você coloca no prato dessa criança. Ou seja, o que ela come é bastante, mas o que você quer que ela experimente é um pedacinho assim. Aí você coloca lá e fala: "Filho, filha, né, experimenta. Olha, você quer provar?" E aí a criança vai escolher se ela quer provar ou não. Mas pedaços grandes demais assustam. Então essa também é uma dica, né, coloque, pequenos pedaços daquilo que você quer que ela experimente, não um volume que assusta, que aí causa às vezes muito mais rejeição do que a própria, né, a criança experimentar. Então eu acho que vale ter esses cuidadinhos ali para quando a criança não ficar insistindo demais. Nós somos assim também, né. Se Sim. alguém te oferece uma comida que você nunca comeu, você não vai pegar uma garfada enorme, você vai colocar a língua, né, Uhum. daí você pega um pedacinho: "Opa, agora eu gostei, agora vai um pouquinho mais", né. Aham. Exatamente. E às vezes a criança pode até não experimentar naquele momento, mas aí você vai tentar de novo em outro momento ela experimenta, ou às vezes ela não vai comer, mas vai fazer igual você falou, vai pôr a ponta da língua. E isso já é um passo para uma criança comer, né. Às vezes uma criança que nem pega naquela comida, mas ela já levou até próxima à boca, eu falo assim, quanto mais próxima à boca essa criança leva um alimento, maior a chance de fazer ela comer. Então se já tá ali, se ela já colocou na boca, já deu uma lambidinha, já deu um beijinho, nossa, a gente já tá a um passo de comer, né, então a Uhum. gente já tá próximo ali, né, então é importante cuidar disso também. Eu tô usando uma tática com a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos, e ela começou a ficar muito curiosa com as coisas, né, como é que funciona o corpinho, pra que serve esse alimento, então surgiu dela essas perguntas às vezes: "Ah, mamãe, para que eu como isso?". E às vezes eu sigo isso, assim, então: "Ah, filha, você precisa comer o arroz, porque é isso que te dá energia para brincar", né. Às vezes, ela pergunta: "E a carninha?". "Ah, a carninha vai deixar teu músculo forte, os verduras, legumes, isso aí é para o teu corpinho ficar saudável". Então, às vezes, eu uso essa tática, quando Sim. ela quer comer só 2 grupos alimentares e não quer o terceiro, eu comento: "Olha, mas você não vai comer a carninha, o teu músculo não vai ficar muito fortinho. O que que você acha de pelo menos um pedacinho para hoje você conseguir brincar?". Então eu tô conseguindo, não vou dizer 100% das Sim. vezes, mas, resultados satisfatórios com isso, sabe? É, porque a criança ela é muito instável, né, e que nem você falou, às vezes ela vai, outra vez não vai, mas esse incentivo, né, ele é muito importante.
Mas quando a gente fala de uma criança experimentar, né, por isso que a gente fala de um tema delicado, porque a gente pode estar falando de uma seletividade, né, dessa Uhum. dificuldade de comer. Às vezes a gente está falando de uma preferência da criança, né. Então muitas vezes ela não prefere comer carne ou ela quer comer só um pedacinho do tomate, ela não quer experimentar coisas novas. Então existem muitos caminhos, né, nessa coisa do experimentar. Mas no geral a gente pode usar tudo isso, né, porque muitas crianças vão dar um passo, mas muitas crianças não, né. Então não se frustre se seu filho for uma dessas crianças que não experimentar. Existem inúmeras outras formas, né, mas o que a gente já pode usar, e fazer esse caminho andar é por aí, né, que a gente pode falar para a criança do porquê, né, porque criança é curiosa, né, do porquê isso, porquê aquilo. Então pode ser uma grande vantagem ali para os pais tentar fazer a criança comer. Uhum, tá E uma certo. outra pergunta que apareceu, ele fala assim: "Criança de 1 ano e 4 meses, comia super bem, até demais. Agora está uma luta. Normal?", Também é difícil essa né. pergunta, mas a princípio, claro, a gente precisa ver toda a rotina dessa criança, o que está acontecendo, em quais horários essas refeições estão sendo ofertadas, né. Mas, a grosso modo, o que que eu consigo responder? A criança pequena, ela aceita um pouco de tudo, porque ela ainda está entendendo o que que são os alimentos. Então ela come lá o brócolis porque ela viu, achou aquilo ali engraçado, ela ainda não tem essa coisa de olhar e saber o que que é o sabor. Conforme ela vai experimentando mais alimentos, ela vai descobrindo o sabor e tendo preferências às vezes. Então, eu já descobri, né, que, por exemplo, uma pizza é mais gostosa do que uma alface, né. E a criança que não tem essa consciência que nós temos: "Opa, eu preciso comer alface para o meu corpinho funcionar bem", ele vai escolher só a pizza, por exemplo, né. Uhum. Então eu acho que essa idade está um pouco com isso. Outras coisas que acontecem também nessa idade é que quem talvez já viu a curva de crescimento do seu filho, ela é muito acelerada até 1 ano, ali 1 ano e meio, e depois ela dá uma, então talvez se você viu a carteirinha do seu filho, a curvinha do peso lá ela é assim, e depois ela dá uma leve retificada. Então também um pouco está embutido no desenvolvimento essa criança comer menos, não parar de Sim, comer, né, mas às vezes ela come um pouquinho menos nessa idade. Não sei se é isso que você vê também, Fernanda? isso. E a gente fala também que existe uma seletividade inata nessa idade, né, Uhum, porque o comer, ele não é a principal diversão da criança. Ela está uhum, descobrindo o mundo agora. Agora ela geralmente já está caminhando ou está começando a caminhar, então ela não quer parar, sentar na mesa e comer, né. Ela quer brincar, então ela quer correr, ela quer se divertir. O mundo é muito mais interessante do que o comer. Então, além uhum, dessa criança diminuir o volume, justamente por esse crescimento não estar mais, não dobrar de tamanho, né, porque quando ele nasce até 1 ano, eles dobram de tamanho, né. uhum, E então vai estabilizar, e também por essa seletividade inata, né, que a gente chama que é esse brincar, esse querer correr, não querer parar para fazer as refeições. Mas, o importante agora é conduzir essa parada de comer, né, de uma forma que continua. Você vai continuar oferecendo, você vai continuar falando para ele vir comer na mesa, você vai continuar fazendo o que você fazia antes, que ele comia bem, né. O que não dá é para nesses momentos que a criança não come, a gente começar a simplesmente a oferecer alimentos que eles gosta mais. Então, eu uhum, vi que ele não está comendo arroz e feijão que ele gostava, mas a batata frita que ele sempre comia, ele gosta, então eu vou oferecer a batata frita. Ou seja, essa criança vai parando de comer arroz e feijão e vai criando mais preferência ainda por a pizza, pela batata frita, né, ou ficar correndo atrás da criança onde ela está para ficar comendo, né. Então, refeição precisa ter começo, meio e fim. A gente passar o dia, passar o almoço inteiro correndo atrás da criança para fazer ela comer, também não é legal. Uma dica que eu dou sempre, às vezes, para os pais é colocar uma mesa baixinha junto, paralela dos pais, sabe? Que aí a criança senta, aí ela come, daí ela volta a brincar, ela come, ela volta a brincar. uhum, Mas isso não é para durar a vida inteira e uhum. muito menos para deixar a criança 2 horas comendo, né? Então, 20 minutinhos ali, o prato da criança ali, ela foi, comeu o que ela quis, e aí ela foi brincar novamente, e aí se ela o que ela comeu, ela vai esperar uma próxima refeição. Então existe sim essa seletividade comum, mas o que importa agora é como que você vai conduzir isso, né. Se você vai dar só o que ele gosta, se você vai começar a oferecer assim: "Não, mas dele não comia", aí eu comecei oferecendo suco, aí Uhum. eu comecei a oferecer uma bolacha, e aí sim a gente começa a ter esse "eu não vou comer", começa a ficar muito mais intenso, e aí sim a gente pode ter uma dificuldade pra frente. Mas pelo que a mãe relata, né, que é uma criança pequena ainda, né, então Uhum, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer ainda nessa uhum. idade, né.
o que eu vejo também são crianças que não comem e daí a família aumenta o número de mamadeiras. Às vezes a criança que não está mamando no peito e já usa mamadeira, já estava nessa redução de mamada, já estava tomando 2, 3 mamadeiras por dia, aí a criança não almoçou, coitadinha, então eu vou dar um leite. E daí quando a gente vê, meu Deus, a gente pega uma criança de, né, 1 ano e meio já tomando 4, 5 mamadeiras por dia. Eu até já vou pegar o gancho para a próxima pergunta, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que seria assim, ó: se eu tirar os alimentos que ele gosta, ele passa a comer melhor? Difícil essa, né? Mas é justamente primeiro, assim, como é que você substituiu, né? Aí vem essa parte, tá? Uhum, Ele não comeu, mas aí pra não de o que as mães falam, mas aí pra não deixar passar fome, pra uhum. não deixar sem comer, eu ofereço a mamadeira. Então, a mamadeira, assim como o peito, né, que você sempre fala, né, que é o que o peito? É conforto. Amor e carinho, né, É. além de alimentação, exato. Então, aí você vai dar a mamadeira, que também é esse conforto, né. Então, assim, o que que é mais confortável? Você sentar a mamadeira a criança não come na mesa, né, não toma na mesa, ela vai para o sofá, para a cama. O que que é mais cômodo, né? É você tomar a mamadeira, ou seja, por que que você vai querer comer, mastigar, né, porque mastigar dá trabalho, gastar energia, se você tem o mamar. Então, a criança vai substituindo, realmente, a comida pelo mamar ou por um alimento conforto, né, que seja a bolacha que a mãe dá depois ou o salgadinho, porque não comeu. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, então se eu não der o que ele quer, ele vai comer? Né, então, o que que eu sempre falo? Porque aqui a gente não sabe também se a gente tá falando um caso de É. seletividade ou não, né, mas Uhum. se for um caso de seletividade, você vai dar aquilo que seu filho come, porque ele precisa aprender a comer, mas você também vai expor ele a alimentos que ele, não come. Então, ele come só arroz e feijão. Então eu vou pôr arroz e feijão, mas eu vou expor ele à carne, que é um alimento que ele não quer, sem forçar e tudo mais, né. Eu falo, existem muitos contextos sobre isso, né. Uhum. Mas o que a gente não pode eu não comi nem aquilo que ele come. Então ele come arroz, feijão, mas ele naquele dia ele quer batata palha, mas ele come arroz e feijão, mas ele quer batata palha. Então eu estou substituindo o arroz e feijão pela batata palha. Aí não, né, porque ele come arroz e feijão, ele só não quer aquilo. Então se eu fizer essa substituição, aí sim a criança vai só fazendo, querendo aquilo que é conforto para ela, né. Então a gente Uhum. tem que, ter esse cuidado. Eu falo: "Ai, a alimentação da criança é um cuidado", né. Exato. Não é para apavorar os pais, deixar com medo, né. Mas, nessas recusas a gente precisa estar entendendo ali aonde que a criança se encontra para a gente ter um plano de ação bem cuidadoso, né, pra gente não Uhum. deixar essa criança sem comer, mas também a gente não tá oferecendo só aquilo que ela quer, né. Uhum. Inclusive, acho que isso vale para crianças, né, que não tem nenhum outro tipo de distúrbio, nenhum problema, né, inclusive, ou Isso. alguma, enfim, alguma alteração. Eu escutei antigamente eu até antes de ser mãe, antes de ser pediatra, eu tinha esse pensamento assim: "Não, mas deixa a criança sem comer, ela vai morrer de fome, daqui a pouco ela vai comer, né, ninguém vai ficar 24 horas sem comer". Eu tinha esse pensamento, hoje em dia eu já sei que é diferente. Então, quando nós lidamos com crianças com espectro autista, por exemplo, Uhum. né, ou até com uma seletividade muito importante, talvez você deve Sim. pegar bastante no consultório mais do que eu, assim. Eu li uma vez não lembro aonde, talvez em algum livro, algum artigo, que às vezes a criança ela vê aquilo não como comida. Então, por exemplo, eu estou lá no meio da floresta, perdida, estou há 15 dias sem comer, alguém me vem com um prato cheio de prego. Eu vou olhar aquilo ali, eu não vou ver que eu sei que isso aqui não é comida, eu não vou comer o prego só porque eu estou com fome, porque para mim isso não é comida. Né, então, claro, isso aqui dá outro podcast, né, de Sim. seletividade alimentar, mas às vezes a criança não adianta você deixar ela sem comer se ela tem algum problema muito importante, porque ela vai olhar aquele arroz e feijão e na cabeça dela isso não é comida, né. Enfim, então é uma pergunta mais embaixo É, mesmo, a gente talvez cena dos próximos capítulos, quem é. sabe a gente faz um tema sobre essa Até porque seletividade. uma criança com muita fome, ela está extremamente irritada, Uhum, então ela também não come. Então uhum, ou ela come só aí sim, né, eles restringem, porque eu tô com muita fome, eu estou nervosa, eu estou, fora do meu eixo, né, então vai ser mais difícil ainda, né. Então, essa frase "deixar com fome", isso é que nem eu falo, assim, quando a gente tá de seletividade não funciona assim. Agora uhum, quando a gente tá tratando eh, de um hábito alimentar, né, eu não quero comer isso isso. porque eu não quero, porque eu quero brincar, porque eu quero comer uma pizza, mas eu consigo comer, pra mim tá tudo bem, mas eu só Uhum, tenho hoje eu não quero. Então é um outro universo, né, então a uhum, seletividade é uma dificuldade real, não é uhum, fase, não passa, deixar
com fome não vai resolver, deixar um Uhum. dia sem comer não vai resolver. Então são coisas distintas, né, e são tratadas de formas distintas também, né. Uhum. E aqui a gente também tem uma pergunta de um bebezinho, né. É bebê de 8 meses, ficou doente e trocou a comida pelo peito. É normal? Demora a normalizar? Essa pergunta é difícil também, porque depende muito como foi essa doença, né, mas como a Fernanda já adiantou ali, eu falo muito isso, que o peito ele não é só uma fonte de alimento, ele também é uma fonte de amor, carinho, aconchego. Então, às vezes a criança ela tá doente, ela está sem fome, todo mundo já ficou doente aqui, às vezes você pega uma gripe, o primeiro dia de gripe é difícil você comer, você realmente não tem fome. Então a criança ela não vai comer justamente porque ela não tem fome. Agora o peito não, o Uhum. peito ela vai para o peito porque ela tá dodói, porque ela quer a mamãe dela, porque ela quer o colinho. Então, às vezes, eles mantêm o peito justamente por causa disso, né. Outra coisa também, uma criança de 8 meses, ela dependendo se ela ainda não está comendo, né, a quantidade que a gente acha que deveria comer, vamos pensar Sim, dessa forma, né, o alimento ainda não é uma coisa que ela tem apego, né, não é algo que ela vai comer, porque ela sabe que ela tem que comer, a fonte dela nutricional, com 8 meses, é o acaba sendo o leite. peito ainda, né. Eu tenho uma frase que eu uso muito também, que o leite é o principal alimento até 1 ano de idade. Acredito que para essa criança de 8 meses ainda não precisaria se preocupar, É uma né. introdução alimentar ainda, né. Exato, né. Aham. Até 2 anos ainda tem um caminho, né. Então 8 meses ainda tá e a introdução alimentar ela não é não é linear, né. Ela é Uhum. altos e baixos, elas são Exato. curvas entre ficou doente, dentinho nascendo, né. Uhum. Então acho que você tem acompanhado, né, as crianças vão de mês a mês, então é Sim. isso, é aquilo, então a introdução alimentar ela passa por esses altos e baixos Uhum. ali, né. Inclusive aí o tempo de duração é difícil falar, porque a gente precisaria ver como é que está a introdução alimentar dessa criança e qual foi a bichose, né, um termo que eu uso bastante também, qual foi a bichose que ela pegou. Se foi uma gripe, um resfriado, né, provavelmente 7 dias aí ela volta a comer. Agora quando são quadros intestinais, né, as eu não gosto dessa palavra, mas as viroses intestinais, as gastroenterites intestinais, infecções intestinais, às vezes vai até uns 20 dias para voltar a se alimentar. Então acho que, para essa mamãe em específico, né, a minha dica é: foque que o principal alimento do seu filho nesse momento é o leite materno. Então se ele não parou de mamar, tá tudo bem, tá tudo certo, né, É, vamos manter o e processo. depois que a criança melhorar, né, que ela sente que a criança já melhorou, volta da onde você parou, né. Então, Isso. aonde você parou nessa introdução alimentar? Ele já estava nas 4 refeições, ele já estava comendo todos os grupos alimentares, a consistência já tinha mudado. Então vai da onde você parou, né, e é como se fosse muitas vezes, dependendo da que nem você falou da duração, se foi uma criança que ficou muito tempo, às vezes, sem comer e ficou no leite, às vezes você começa como se fosse uma introdução alimentar novamente, né. Uhum, Então começa ali com as frutinhas, nos intervalos, coloca uma refeição ali, e a gente se preocupa muito com quantidade, né, nessa uhum. fase. Mas às vezes, como o seu bebê está aprendendo a comer, você retornar para pra depois dessa virose, né, dessa gripe, enfim, né, do que a criança Bichose. do que essa criança pegou, resumindo, né, você vai vendo ela evoluir novamente. Então começa, depois você vê dali uns 15 dias se ela evoluiu na alimentação, depois mais uns 10 dias você vê se ela evoluiu. Então a gente precisa ver a evolução da criança com ela mesma, né. Então da onde você parou, começa de novo e vai percebendo se ela vai. Então não dá para dizer se ela demora, né, Uhum. mas é conforme o seu filho, né, vai evoluindo. E aquela coisa que eu gosto de dizer sempre, se você tá vendo que tá apertando o teu coração, às vezes busca uma ajuda para te tranquilizar ou realmente ver: Uhum. "Não, a gente precisa intervir de alguma outra forma, a gente precisa arrumar a rotina". Então tem muitas coisas que dá para fazer, mas no fundo é acalma o coração, né. Uhum, sim. Tá muito bebê ainda, É. né. A próxima pergunta que chegou, talvez a gente tenha respondido mais ou menos, mas vamos ver se a Fernanda aí tem mais alguma coisa para acrescentar, ó. Quando saber se é realmente só seletividade ou são maus hábitos? A seletividade, na Difícil. verdade, né, Tati, ela não tem um protocolo assim, a pergunta A, B, C, D, você vai ali e responde se a criança tá assim, assim, ela é seletiva ou não, né. Mas num contexto geral, quando que a gente fala que é uma seletividade, né, é quando uma criança ela recusa um grupo inteiro alimentar, então eu não como nenhum tipo de carne, nenhum tipo de lácteos, não como nenhum tipo de carboidrato, que é difícil, né, mas não como Uhum. nenhum tipo ou nenhum tipo de fruta, ou nenhum tipo de verdura, né. Então a gente lida com essa forma, ou quando ela restringe de uma forma a alimentação que ela come 5, 10, 15 alimentos no máximo. Então ela come fruta, mas ela come 2. Ela come só arroz, ela come só frango, e às vezes ela escolhe ainda uma forma, eu como só o frango se for, na air fryer, né, eu como só
legume se for só tomate. Então, aí a gente tenta pensar numa seletividade alimentar, né. Mas, que é uma dificuldade, né, a criança ela tem essa Uhum. dificuldade, aí lida com a questão que nem você falou do prego ali, né. Então essa criança não vê aquilo como um alimento, ou ela vê aquilo como algo que vai agredi-la, né, de alguma forma vai causar dor, desconforto, memórias que ela teve sobre a alimentação, né. Tudo isso é a questão da seletividade. Já os maus hábitos, eu vejo assim, a criança o que que normalmente aparece? Não come fruta, legume e verdura, né. Uhum. É o que vem. Não, mas come, carne? Não, come todos os tipos de carne. Come arroz, come macarrão e come batata, come 4, 5, 6 tipos de frutas. Então, ali a gente percebe o quê? Que geralmente quando a criança não come verduras, legumes, e frutas, mas ela come todos os grupos, ela tem um consumo muito grande de ultraprocessados. Então, Uhum. que prazer essa criança tem em comer uma maçã, se ela vai comer um chocolate? Que prazer ela tem. Então, a criança vai procurar sempre alimentos que sejam mais palatáveis, com maior quantidade de gordura, sódio, açúcar, porque eles deixam tudo muito mais gostoso. É prazeroso comer esses alimentos. Então, como que a criança vai escolher isso? Não vai. Então, isso são maus hábitos, vamos dizer assim, Uhum. que aí a gente não tem uma dificuldade dessa criança, é só porque ela não está acostumada. Então, é muito mais fácil, entre aspas, porque você ajusta a rotina, ensina essa criança, orienta os pais, a gente Uhum. consegue ter uma melhora, né. Agora a seletividade já é outras estratégias, talvez a gente precise de uma fono, talvez a gente precise de uma terapeuta ocupacional, a terapia alimentar, né, e os maus hábitos, vamos dizer, a gente consegue resolver ali num bate-papo com a criança, dependendo da idade, levar a criança para a cozinha, então a gente consegue ir com outras estratégias. Eu acredito que também quando você recebe no consultório, frutas, verduras e legumes, elas estão abaixo da Sim. linha de consumo, né. Eu costumo falar que a criança que come bem é aquela criança que é o modelo da pediatria, né. Os pais respondem assim, quando a gente pergunta: "Ah, come todos os grupos alimentares?", eles falam: "Sim, come, mas não gosta muito da verdura e legume. Come empurrado, mas não gosta". Essa "Opa, essa criança tá ótima", né. É uma coisa que eu vejo também seria a família como exemplo, né. Sim. Não adianta, às vezes, os maus hábitos, você querer que seu filho coma verduras, legumes e frutas, se ninguém mais em casa come. Então, porque, né, ele vai olhar, as crianças elas comparam muito o pratinho delas com a né, nós somos exemplos Com com o pratinho certeza. da família mesmo, né, então acho que às vezes os maus hábitos da criança, a gente precisa avaliar os hábitos dessa família também. Como é que tá, se tá todo mundo com maus hábitos É, ou não, né. porque a gente fala assim: "Ah, a criança imita a mãe e o pai em tal coisa", né, mas a alimentação não é diferente. O exemplo ele Uhum, arrasta em todos os aspectos, da criança, né, uhum, emocional, social e alimentar também, né. Então, às vezes a mãe fala assim: "Fernanda, mas ele já tem 8 anos, ele sabe que não tem", mas a minha resposta é: "Ele só tem 8 anos, uhum. ele ainda não sabe". Então, se você cede a: "Ai, mas eu quero muito essa paçoca depois do almoço, por favor, me dá". "Ai, tá bom, então tá". Então, assim, ele por mais que você fale alimentação saudável, tem que ter, mas a vontade de comer é muito maior. E eu falo assim, como nós adultos somos, Uhum. nós sabemos que a gente tem que ir na academia, a gente sabe que a gente precisa comer saudável, que o doce tem que ser esporádico, mas você consegue? Muitas vezes a gente tá com: "Ai, meu Deus, eu preciso comer um doce". Não, você não Uhum, precisa, você quer comer um doce. Então, como é para essa criança? Ela só tem 5, 6, 7, 10, até 10, né. Então a gente precisa pensar na criança como, alguém que precisa de instrução, né, e isso uhum, vem primeiramente dos pais. Então, eu falo, a gente ajusta a família, não ajusta só a criança, nunca é só sobre a uhum, criança, né, é exato. sobre o contexto familiar também. Então, essa é a diferença, vamos dizer, dos Uhum. maus hábitos e da seletividade alimentar ali, né. E uma criança seletiva, ela pode ficar desnutrida, doutora Tati? O que que você diz? Quando ela não come nenhum tipo de carne? Foi isso uma pergunta de uma mãe, né, que não come nenhum tipo de carne. Eu quero dizer que eu não quero responder essa pergunta, assim, né. É uma pergunta difícil, né, então se uma criança seletiva ela pode ficar desnutrida, depende dessa seletividade. A gente precisa ver, porque dificilmente essa criança seletiva, ela não está comendo, né, então eu acho que desnutrida é uma palavra meio forte, o que ela pode estar é deficiente em alguma vitamina, né, então deficiente em algum grupo alimentar. Acho que a desnutrição geralmente ela vem quando a criança não come nada, acaba perdendo peso, né, o que que é?
que é o conceito de desnutrição? É uma criança com muito baixo peso. Isso, porque às vezes a mãe pensa em Então desnutrição, né, a desnutrição ela é o isso. quê, né? Exato. Então acho que vamos começar por aí, ó, opa, achei um norte para É, essa pergunta, né. Então primeiro a desnutrição é uma criança com baixo peso. Acho difícil uma criança seletiva virar desnutrida, mas acho fácil uma criança seletiva ficar com o seu corpinho não saudável, né, com falta de vitaminas, enfim, depende o grupo alimentar que essa criança está seletiva mesmo, né. Não porque sei às se é vezes o tem criança, assim, ela é seletiva, mas eu vejo assim, eu falo: "Mãe, calma, ó, ela tá consumindo um grupo das proteínas, ela come uhum, só o feijão, mas come só o arroz e tá comendo 2 tipos de fruta e um legume". Então, assim, ela tá pouco, mas tá recebendo, né. E uma uhum, criança desnutrida do contexto, literal, né, do uhum, desnutrição, a criança seletiva não é uma criança que não come. A criança seletiva ela come, só que ela não uhum, come aquilo que nós gostaríamos uhum, que ela comesse, né. Então, geralmente ela come, então ela tem as suas preferências e, assim, ouso dizer uns 90% comem principalmente ultraprocessados. Então, uhum. a baixo peso é difícil a gente encontrar, não estou dizendo que não exista, né, mas é muito difícil. Ela geralmente está dentro do peso ou até levemente acima ali, justamente por essa questão desse consumo desses alimentos mais palatáveis, né, que a Uhum, criança acaba consumindo. Mas essa questão da carne, doutora Tati, da criança não comer carne, como que você vê essa questão? uhum. Eu acabo atendendo algumas famílias, né, que têm essa escolha, essa opção delas de não se alimentar de carne de origem animal e também não dar para os seus filhos, né. E assim, ó, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem inclusive até um documento sobre famílias vegetarianas, né, veganas, enfim, não é um problema. A gente precisa fazer substituições inteligentes. Então o que que é o grande problema? É a proteína, que a criança precisa ter oferta, porque ela tem um crescimento muito acelerado, então nós vamos ter que substituir de uma forma correta essa carne, né. Eu atendi, agora eu lembrei de uma criança faz um tempinho já, que ela chegou para mim e falou: "Tia, eu não quero mais comer carne. Eu resolvi que eu não vou mais comer carne", enfim, né. E eu falei para ela: "Tudo bem, é uma escolha sua, está tudo bem, mas você não vai poder substituir por arroz, bolacha e macarrão. Se você me prometer que você vai comer leguminosas, né, e gorduras boas todos os dias, a tia Tati vai falar que tá tudo bem, né. Então a gente precisa fazer substituições inteligentes, isso é possível, né. A Uhum. única coisa que não é possível é a vitamina B12. Então a vitamina B12, a única origem dela são alimentos de origem animais. Então essas crianças veganas, vegetarianas ou simplesmente que têm essa seletividade alimentar e não comem carne, a gente vai olhar com mais amor e carinho a B12 e Uhum. muito provavelmente vai precisar suplementar. Não são todos, mas muito provavelmente a gente suplementa, né. Mas é possível viver sem Sim. carne, né, não sei como que foi o contexto dessa pergunta, então acho que o grande ponto são substituições inteligentes, né. E eu vejo hoje, assim, cada vez mais a gente tem, e pelo menos eu, né, atendo pacientes, assim, que tem essa que não quer comer, principalmente Uhum, adolescentes. Adolescentes, uhum, assim, estão ali entre seus 10, 11, né, estão na pré-adolescência. E a mãe vem muito preocupada, né, não come carne de jeito nenhum. Claro, a gente precisa entender, é uma seletividade? É uma uhum, dificuldade ou é uma preferência? Porque nessa idade é difícil você impor uhum, para uma nem é criança mais, né, 11, 12 anos, você impor: "Não, você tem que comer, experimenta aqui, não vo", é difícil você impor, você vai criar eles já estão num turbilhão, acho, né, uhum, todo mundo foi adolescente, esse turbilhão que é ser adolescente. Ainda você tem uma escolha, mas você não é respeitado, então muitas vezes é uma escolha, né. Então essa criança convive com outras, tem acesso à informação, então ela fez essa escolha, né. Então eu acho que muitas vezes, né, a gente talvez seja mais fácil a gente acolher essa escolha e a gente buscar uma ajuda para justamente deixar essa criança saudável, do que a gente querer empurrar a ponto dessa criança nem querer comer. Então, às vezes, a gente recebe: "Ah, mas eu tentei, daí ela vomitou". Mas uhum, claro, pra ela não tá mais apta, ela não quer. Então, se é uma seletividade, é uma situação, né. Mas quando é uma escolha, a gente respeita, né, a uhum. criança ou a família, a gente precisa respeitar isso também, né. Exato, né, aham. E acho que linka com a nossa próxima pergunta aí, né, meu filho só come arroz, massa e batata. Isso é normal? Não é normal, né, Sim. é comum. Isso, É muito ótimo. comum, né, mas não é Sim. normal. Então, o que nem eu falo assim, ó, seu filho não gostar, eu não gosto de macarrão com molho branco, eu não gosto de batata, não gosto daquela textura da batata purê, eu não gosto de banana, "ai, eu não gosto", é uma coisa. Agora seu filho só gostar de banana, só arroz, feijão,
macarrão e o que que era? Arroz, feijão, É arroz, massa massa e e batata. batata. Uhum. Não é, né, então muito possivelmente, claro que a gente está falando de uma forma generalizada, a gente está falando de uma criança seletiva, de uma criança que selecionou esses alimentos e ela só quer comer aquilo. Então ela não se abre para novas coisas, ou por uma dificuldade, enfim, a seletividade tem inúmeras causas, né, mas Uhum. ela não quer comer, então ela tem essa dificuldade. Então normal não é, mas é Uhum. muito comum, principalmente esses grupos dos carboidratos. Você recebe, assim, Uhum. que comem muitos Sim. carboidratos? Geralmente até acho que a outra pergunta, o que que é seletividade, o que que são maus hábitos, geralmente a criança que tem maus hábitos, ela vem com ultraprocessados e carboidratos, né. Esses Exatamente, alimentos então mais amarelos, né, e que é mais gostoso, né, uhum, ele dá mais energia, te dá mais uma sensação de prazer, então geralmente é esses alimentos, né. Então a uhum, minha orientação para você é, se é realmente isso que come, né, que ele come, é importante você buscar ajuda, porque pode estar falando de seletividade. E aí eu volto com a história, seletividade não passa sozinha, seletividade não é uma fase, e não é deixar ficar sem comer. Que vai uhum, comer, que com certeza você já tentou isso, né, porque eu acho uhum, que a primeira orientação que alguém fala para nós: uhum, "Ai, é birra. Ai, é mimado. Ai, deixa sem comer". E aí você tenta todas essas estratégias, você se frustra, você cria essa relação, ruim com a criança, e porque eu digo assim, eu até estava fazendo um curso essa semana, e eles falavam muito sobre isso, que é uma coisa que eu acredito, que o comer ele é emocional. A emoção está envolvida no contexto alimentar. Então, se você está criando esse vínculo ruim com seu filho, nessa insistência, nessa briga, deixando sem comer, até essa semana também eu atendi uma mãe que falou: "Eu peguei o meu marido pega a varinha". meu Deus. Então, se pega a varinha, como que vai estar essa relação emocional? Como que essa criança vai se sentir à vontade para experimentar e segura para comer, né? Então, busque ajuda, porque quanto mais tempo a gente passa, mais a seletividade ela vai ficando, se instalando e dificultando a vida da criança, porque o comer também ele é social, né? Então, Uhum, você convida alguém para jantar na tua casa, vai dormir na casa do amiguinho, tem comida, vai viajar, tem comida. Então, eu acho que quando a criança tem essa dificuldade mesmo, eu acho que é bem difícil para a família essa convivência, né, então buscar ajuda eu acho que dá um caminho muito mais tranquilo, né. uhum, com certeza. E mais um, né, a introdução alimentar não engrena, não quer comer de jeito nenhum, não sei o que fazer. Acho que a gente comentou um pouquinho, né, sobre isso, precisa ver a idade dessa criança, porque a introdução alimentar, ela vai até os 2 anos, mas principalmente até 1 ano de idade. Então, às vezes, essa criança ela está tendo apenas contato com essas comidas nesse começo, e eu acho que a gente precisa avaliar, assim, o que que seria o não quer comer. Às vezes ela está comendo uma colherinha e ela não quer mais, tá tudo O que que é bem. o engrenar, O né. que que é o engrenar? Exatamente, né, aham. Então, até o ano de idade, vou voltar na frase que a gente já comentou, o leite materno é o principal alimento, né. Então calma, o ideal é que você ofereça bastante variedade de comida para esse bebê aí até 1 ano de idade, e ter paciência, eu acho que é isso. Claro, quando, você vê que o negócio não está progredindo, né, já estamos com uma criança aí de 10, 11 meses, que está só colocando na boca, aí a gente precisa avaliar se realmente tem algum problema, enfim, ver a questão de fono, às vezes para nos Sim. ajudar, questão de deglutição, né. Mas se for um bebê pequenininho, calma, né, ele está conhecendo os alimentos, não É, sei se e é às isso. vezes é até a comparação que a mãe fala, né, eu recebo muito assim: É. "Ai Fer, mas eu falo: "Você tá comparando o seu bebê, tá tudo bem, você tá comparando com alguém? Ah, então a minha cunhada tem o bebê e Uhum, daí ele come tudo, mas o meu não come". Mas a gente não pode comparar, a gente tem um parâmetro obviamente, porque a gente tem que ter uhum, aonde a gente consegue se basear para ver se aquilo está andando. Mas assim, seu filho está evoluindo, né, ele tá isso. evoluindo, então tem que cuidar. A questão da quantidade, às vezes a gente cria, né, como a gente já falou, a expectativa do quanto, né, ele come, então esse engrenar ele funciona de que forma para você, né? Ele tá Uhum, comendo tudo, né? uhum, Então tem muitas nuances essa uhum, pergunta, né, mas eu acho que você respondeu bem isso, né, dessa questão da idade, né? Tudo uhum, depende de como que tá a idade dessa criança, né? E até 2 anos, né, a gente tem uhum, muitas muita coisa. descobertas para fazer até ali, né? Exato, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, nós recebemos muitas perguntas polêmicas, espero que a gente tenha conseguido responder elas de uma forma leve, que seu coração fique um pouco mais tranquilo e confiante. Antes de finalizar, só gostaria mais uma vez de agradecer ao nosso patrocinador, o Empório Sim, que também cuida da alimentação das crianças e das famílias que nos acompanham. E a gente também quer deixar o convite, né, para vocês deixarem todas as perguntas de vocês, as dúvidas nas nossas redes sociais, né, tanto dos Pequenos Bem Cuidado, como as nossas redes sociais pessoais,
porque elas vão estar abertas ali para vocês colocarem as dúvidas e a gente vai responder aqui para vocês. Um abraço de mães para mães. Até breve.